Oi pessoal, tudo bem? Eu já gravei aqui para o canal uma série de vídeos em que eu te mostrava o que era preciso ter para tirar nota máxima em cada uma das competências. Agora, eu estou fazendo uma série complementar àquela em que eu te mostro na prática a análise de um texto 1000 em cada uma das competências para vocês verem como ela pode ser alcançada, como essa nota máxima pode ser alcançada então. Hoje a gente vai analisar a quarta competência. Então, se você ainda não viu os vídeos da competência 1, 2 e 3, dá uma olhadinha lá e depois volta aqui para esse. Hoje a gente vai ver então essa quarta competência que fala sobre o uso dos conectivos. A gente está analisando esse texto 1000, nós já lemos ali a introdução, os desenvolvimentos nos outros vídeos, mas vamos dar uma olhadinha agora no uso dos conectivos. A primeira coisa que a gente precisa pensar, que é uma regrinha dessa competência 4, é que você precisa ter, no mínimo, 2 conectivos daqueles que ficam no comecinho do parágrafo. Então já vamos colocar o texto aqui na tela para que vocês vejam como é bem visível que no início de cada um dos parágrafos há um conectivo. Ali, no início do D1 tem um primeiramente, no início do D2 tem um ademais e no início da conclusão tem um portanto. Ela já cumpriu então essa primeira regrinha. Desse tipo de conectivo, a gente precisa de no mínimo 2, ou seja, 2 dos parágrafos precisam começar. Se for os 3 como ela fez, perfeito! Fica um texto muito mais seguro, vocês podem ficar tranquilos se colocarem esses 3. Além disso, vejam que dentro do próprio parágrafo, ela usa alguns elementos, para fazer as retomadas. O uso, por exemplo, do essa, entre um período e outro, quando ela fala, sob essa ótica, sob essa ótica, esse essa tende a puxar um elemento anterior, tende a fazer essa ligaçãozinha entre os períodos, para deixar os períodos fluindo melhor, Ainda a gente utiliza os conectivos dentro dos parágrafos, sobretudo, por exemplo, dentro de um parágrafo de desenvolvimento, quando a gente vai concluir uma ideia, como aconteceu aqui no final, ó. Dessa forma, a ignorância contribui para... Veja, o dessa forma está mostrando a conclusão dessa ideia. Ele é um conectivo de conclusão. Lembrando que pela regrinha da competência 4, a gente precisa de 2 daqueles que ficam lá no início do parágrafo e pelo menos um desses que ficam dentro do parágrafo aqui, relacionando os períodos. Então tentem pelo menos colocar um para que o texto de vocês fique completinho. Mas óbvio, conseguiu colocar mais de um, Ligou ali mais de um período com diferentes conectivos, tá tudo certo, fica melhor ainda, você fica até mais seguro. Ali no segundo desenvolvimento também fica bem claro esse uso dos conectivos que ela faz, por quê? Porque ali na argumentação dela, ela traz um contraste. Ela estava me falando sobre a representatividade, traz um exemplo de uma obra com representatividade, mas diz que essa obra ainda não é o suficiente, que precisaria de mais representatividade. Como é que eu consigo ver isso? Veja que ali no meio do parágrafo ela fala, contudo, ainda é pouca a representatividade. Esse contudo, esse conectivo, mostra esse contraste. Então vejam, ela utiliza ali esse conectivo para fazer essa ligação entre as ideias. E ali no finalzinho do parágrafo, veja de novo a conclusão do raciocínio quando ela coloca, desse modo, esse processo agrava estereótipos. Ali então, de novo, a gente tem essa marcaçãozinha de uma conclusão de um raciocínio. É normal que a gente utilize um conectivo desses conclusivos no finalzinho dos desenvolvimentos, quando a gente vai concluir a nossa ideia. Além disso, eu queria marcar uma coisinha. Alguns de vocês podem ficar angustiados aí nesse segundo desenvolvimento com a repetição do termo representatividade, porque aí vocês me perguntam, Dani, mas a repetição também não é descontada na competência 4? Sim, a repetição é descontada na competência 4, desde que ela seja uma repetição viciosa. Aqui não é o que acontece. Essa repetição está espaçada. Representatividade é um conceito, Não é uma palavra assim tão fácil de trocar, Tudo isso é levado em conta. Se é um termo que muito facilmente poderia ser trocado, aí sim ele pode ser considerado vicioso. Nesse caso, não. Mas acho legal eu te falar isso porque muitas vezes a gente acha que repetir uma palavra já é o suficiente para eu não conseguir nota máxima. Isso não é verdade. A repetição ela só vai ser problemática se ela for considerada viciosa. Com isso a gente consegue ver um pouquinho, então, esses elementos que constituem a competência 4. Não esquece, então, de usar todos esses conectivos no teu texto e de tentar não repetir os conectivos. Lembrando, as palavras
não podem ser uma repetição viciosa, mas os conectivos evita de repetir. Tenta mostrar essa pluralidade de conectivos, né? Tenta mostrar esse repertório mais amplo de conectivos que vocês conhecem, porque isso é importante. Esse tipo de repetição, sim, a gente deve evitar, como a autora evitou, a gente não vê conectivos repetidos ali nesse texto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido com ele um pouquinho melhor a competência 4. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque ainda falta a gente analisar a 5ª competência desse texto. Então, eu te espero na próxima aula.